Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num sistema que faz uma ponte entre a sabedoria antiga da alquímia e o que há de mais moderno na bioquímica. E o objetivo é muito claro: é sobre reivindicar a potência biológica masculina num mundo que, olha, como a gente vai ver, parece que foi feito para sabotar exatamente isso. Para começar, vamos pensar em algumas situações que talvez sejam familiares para muita gente. Acordar já com cansaço, a energia que despenca lá pelo meio da tarde, sabe? A concentração que simplesmente some e a libido. Será que não é mais a mesma? Isso não é detalhe, não. São sinais. Sinais de que um sistema pode estar operando muito abaixo do seu verdadeiro potencial. E olha só esse dado, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema. Segundo as fontes que baseiam essa análise, a maioria dos homens hoje em dia funciona com menos da metade da sua capacidade biológica total. Isso não é um problema isolado, de uma pessoa ou outra. É um fenômeno de uma geração inteira, quase uma emergência silenciosa. E isso nos leva direto para a primeira parte da nossa conversa. O cenário atual é descrito como uma guerra invisível. É uma batalha bioquímica que acontece todo santo dia, e o pior, muitas vezes, sem que a gente nem perceba. Agora, o interessante aqui é ver como essa tal emergência se manifesta na prática. A gente vê sinais físicos muito claros: cansaço crônico, dificuldade para ganhar massa muscular, mas também tem o outro lado, o lado mental e emocional. Baixa motivação, falta de clareza nos pensamentos, aquela sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo. E quem são os vilões dessa história? Bom, o material aponta para esses sabotadores do dia a dia. Pensa só, luzes artificiais bagunçando o nosso relógio biológico, uma alimentação que mais inflama do que nutre, toxinas no ambiente que a gente nem vê e, claro, essa overdose de estímulo digital que basicamente sequestra nosso cérebro. É um ataque vindo de todos os lados. Mas identificar o problema é só o primeiro passo, né? Agora a gente vai avançar para a mudança de mentalidade. Aquele momento em que se deixa de ser uma vítima passiva das circunstâncias para se tornar o comandante ativo da própria biologia. Essa imagem aqui, ela representa perfeitamente essa virada de chave. É sobre ascensão. É sobre parar de ser um efeito colateral do ambiente e passar a ser a causa da própria vitalidade. É, no fim das contas, retomar o controle. E a filosofia por trás dessa retomada toda tem um nome: Protocolo Blue Note. A ideia central aqui é importantíssima. O corpo não é visto como uma máquina cheia de defeitos que precisa de conserto. Não. A visão é de que o corpo é um instrumento de altíssima precisão, que só precisa ser bem afinado e tocado com maestria. E essa citação da fonte, nossa, ela resume tudo. A proposta é uma mudança radical de postura. É sair da arquibancada, deixar de ser um espectador e assumir de vez o posto de comando da própria bioquímica. Ok, com a filosofia bem estabelecida, vamos para a parte prática. Como é que se forja essa potência? As fontes apresentam um verdadeiro kit de ferramentas de alquimista, sabe? Com foco total no poder das ervas naturais, e mais especificamente através do Jasmine Herbs Mix. Olha aí o arsenal. São 14 ervas escolhidas a dedo. E elas são descritas não como pílulas mágicas, mas sim como chaves bioquímicas. Ou seja, elas não fazem o trabalho sozinhas. Elas atuam junto com o corpo como catalisadores que amplificam o esforço e a disciplina que a pessoa já tem. Para a gente entender o poder disso, vamos focar num exemplo bem potente, o Tribulus terrestris. Ele até tem um apelido, arma búlgara, porque dizem que era usado pela elite do levantamento de peso lá nos anos 70 e 80. E é aqui que os dados começam a ficar bem impressionantes. Estudos citados na fonte mostram um aumento médio de 42% no hormônio luteinizante, o LH. Para quem não está familiarizado, o LH é o sinalizador. É ele que manda a mensagem para os testículos produzirem mais testosterona. Um aumento de 42% nesse sinal é algo realmente notável. Próximo número, um aumento de 30% na libido. Isso foi medido de forma bem objetiva pela frequência de ereções matinais e pelo desejo sexual. É a bioquímica do corpo respondendo diretamente ao estímulo, de um jeito que dá para medir. E para fechar essa trinca, um ganho de força de 16% em exercícios como agachamento e supino, claro, quando combinado com treino. São benefícios que saem do papel e vão direto para a performance real. Então, chegamos ao ponto principal. O verdadeiro poder não está em usar uma erva aqui e outra ali de forma isolada.
A maestria, a tal da alquimia que a fonte menciona, está na combinação estratégica, está em criar sinergia. E isso nos leva à ideia de montar um blend, uma mistura personalizada. O processo, como a gente vê, é bem metódico. Primeiro de tudo, definir o objetivo. O que se busca? Energia, libido, foco? Ter essa clareza guia a fórmula toda. Depois, é preciso estabelecer as proporções, sabe? Criar um equilíbrio entre as ervas de base, as que dão suporte, e as que atuam como catalisadores, que aceleram o efeito. E, por fim, medir com precisão. Porque, no fim do dia, estamos falando de bioquímica. Isso é ciência, não é achismo. Certo, agora que já entendemos as ferramentas, vamos para o último ato. Porque uma coisa é usar as ervas, outra, completamente diferente, é integrar isso numa jornada contínua de maestria. É outro nível. E aqui entra um conceito mais avançado, a ciclagem estratégica. O corpo humano é uma máquina de se adaptar. Se a gente estimula ele sempre do mesmo jeito, com o tempo, a resposta diminui. É um fenômeno chamado downregulation. A ciclagem serve justamente para evitar isso, para manter os receptores do corpo sempre sensíveis e os resultados consistentes no longo prazo. E este slide mostra de um jeito bem claro o protocolo mais comum, que é o ciclo 4-2. Funciona assim: 4 semanas de uso para ir acumulando os benefícios e chegar no pico do efeito, e depois 2 semanas de pausa para dar um reset no corpo e deixar os receptores sensíveis de novo. Simples, sistemático e muito eficaz. E, finalmente, o caminho para a maestria bioquímica é apresentado em 4 estágios. Não é um pulo, é uma escada. Começa com o conhecimento, a parte teórica. Daí se passa para a experimentação, que é a autoobservação cuidadosa. Isso leva ao refinamento, que é quando se ajusta o que foi aprendido. E tudo isso culmina na maestria, o ponto em que as ervas viram só mais uma ferramenta integrada num estilo de vida totalmente otimizado. E para encerrar, essa citação, ela encapsula toda a filosofia. Potência de verdade não é sobre forçar o sistema sem parar, mas sobre essa dança inteligente entre o estímulo e a recuperação, entre a ação e o descanso, entre o uso e a pausa. A questão que fica no ar é: qual será o primeiro passo para começar a comandar o próprio território endócrino?